Olá, Sagitariano! Eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Sagitário ou tem Lua ou Ascendente em Sagitário. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, Sagitariano, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo, que está tudo certo. Qualquer coisa você dê uma olhadinha na mensagem do seu signo lunar ou do seu signo ascendente, tá? Então, Sagitariano, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, dê um like, tá? É sua forma de contribuição para o canal, ok? Conto com a sua ajuda, tá bom? Então vamos para a leitura do coletivo de Sagitário. Essa mensagem de hoje está indo para qual grupo de Sagitariano? Se você não for contemplado com essa leitura, não fique triste. É direcionado exatamente para um grupo que o plano espiritual escolhe, ok? Então vamos para a leitura do coletivo de Sagitário. A morte. Então nós estamos falando aqui para um grupo de sagitariano que está passando nesse momento, nesse período, um período de transformação, período de mudanças. Quando vem a morte, pode ser que essas mudanças é algo que você já vinha pressentindo que precisa ser feito, tá? Como pode ser exatamente essas mudanças que inesperadas? Mas quando se trata da morte, são mudanças inesperadas, que realmente precisa ser feita, precisa ser analisada. Lembrando que, se tratando da carta da morte, da transformação, da transmutação, saindo de um processo para o outro, geralmente dá sinais. Né? Dá sinais exatamente daquilo que você precisa mexer, daquilo que você precisa movimentar. Ô Sagitário, por mais que seja necessário, por mais que o momento peça que você faça mudança, que você finalize alguma coisa aí, que não já está fazendo bem, ou seja, que não está tendo mais serventia ou utilidade para você no lado positivo da sua vida. Tem algo que precisa realmente ser ceifado, cortado. E quando vem a morte, provavelmente você já sente. Se você sente, e você sabe o que realmente precisa ser feito nesse período. Pode acontecer o quê? A pessoa sentir e saber o que precisa ser feito, mas por uma decisão ou simplesmente por questão de adiar, deixa para depois, aí a morte vem, chega de uma vez e pega de surpresa. Aí fica o critério de Sagitário. Se realmente quer fazer essa transmutação, quer fazer essa mudança de uma forma mais pensada, mais coesa, ou simplesmente quer que as coisas aconteçam. Por que exatamente isso? Porque ele disse que é algo aí que não está trazendo uma positividade, uma serventia para seu momento na vida atual. Porque depois dessa morte, nós temos aqui o AIS. É como se algo novo precisa chegar na tua vida. Mas para precisar chegar na sua vida, precisa que essa limpeza seja feita, que você faça. Não sei exatamente qual a situação, porque a morte ela faz uma limpeza de algo com maior profundidade, mexe em todos os setores e áreas da vida. Geralmente aquela que é uma área que você sente que precisa realmente dar um fim a algo, precisa modificar algo, precisa realmente romper, mas esse setor, essa parte que você sente, ela interfere em todo o contexto que você esteja se apresentando. É aquela coisa, se você tem um espaço lá, pronto, se o copo está cheio, não tem mais o que depositar nesse copo. Então essa mostra exatamente isso, essa limpeza para que realmente venha algo, venha uma oportunidade que você espera, venha aquele caminho aberto, venha aquela proposta, e isso exatamente é algo para expandir, para te levar exatamente para uma potência maior. Então, pode ser difícil? Lógico que todo término, todo fim de uma situação, ela se torna dolorida. Mas o mais dolorido aqui, Sagitariano, é realmente dar esse fim ou simplesmente para quem já passou por isso de uma forma que não queria, é exatamente esse processo, tá? Por quê? Porque vai existir aquele processo de um vazio ou um processo como se algo tivesse perdido algo, mas não é uma perda.
foque exatamente no seu futuro, foque exatamente no teu objetivo, porque é exatamente um processo de uma bênção, de uma realização que está surgindo na sua vida. O que essa moto tá para dar o fim? O Ás, o Ás de paus, e de novo aqui, ó, o Ás de pentáculos. Sabe, dar um fim, ou simplesmente transmutar, ou simplesmente modificar aquilo que mexe com o teu espírito, ou seja, o que te prende de dar esperança, entusiasmo, inspiração, sabe? Essa coisa que te simplesmente, ó, digamos, se é uma pessoa, se é uma amizade, ou se é um relacionamento, ou se é alguém da família, ou se é a questão de um trabalho, é exatamente isso. Quando você está exatamente nessa situação, seja com a pessoa, nesse ambiente, é como se seu espírito ficasse contido, sabe? É como se você, ao invés de expandir, se encolhesse, tá? Se você está cheio de ideias e planos, se você está perto dessa pessoa ou desse local, isso que precisa ser realmente transmutado, que você sente o que é, você sabe o que é como se você perdesse a inspiração e a motivação perante a vida. Sabe, às vezes você está ali com os planos, fazer isso e aquilo, mas simplesmente chegou perto de alguém, parece que vem aquela carga negativa, vem aquela situação pesada, parece que você começa a duvidar de você mesmo, começa a duvidar do seu espírito, da sua força, do que você é capaz. Então, realmente é necessário exatamente que faça esse processo de limpeza para que realmente as energias, para que realmente você volte a ter inspiração e motivação para a realização e concretização até de algo que está para chegar aí para você. O cansaço é necessário. O cansaço é necessário durante esse processo, quando está fazendo esse ajuste. Mas o cansaço aqui é simplesmente um momento de você não desistir. E aqui é tipo, ó, não espera que as coisas aconteçam. Não espera que exatamente é, alguém ajude. Pode até parecer ajuda, mas aqui é você fazer o processo. É você fazer exatamente isso. É uma decisão sua para que realmente venha novas energias, venha novas oportunidades na sua vida. Como é que Sagitariano vai lidar? O carro é algo que precisa ser caminhado, é algo que precisa ser seguido, é algo que precisa exatamente fazer com que se movimente. O carro também mostra aqui que às vezes acontece do sagitariano ficar com dúvida de ser, tipo, será se é o correto mesmo? Será se isso é o certo mesmo a fazer? Mas com o carro aqui não é a questão de é, o certo ou o correto fazer. É o certo, o correto de fazer para você, tá? O carro precisa desse movimento. Você vai conseguir exatamente o plano que você está imaginando. Você vai conseguir exatamente isto que você sente que precisa fazer uma limpeza, que precisa exatamente mudar ou precisa exatamente cortar para que você vai caminhar. Sim, o carro traz essa questão de vitória, porque o carro ele vai, mas para ele ir exatamente precisa do sagitariano pegar
Entrar nesse carro, determinar essa rota e dirigir esse carro. E o carro aqui nesse arcano, são movimentos realmente que a vida pede que o sagitariano caminhe. Por quê? Porque vai ter vitória e reconhecimento. 6 de paus. Tá? Mas essa vitória e esse reconhecimento precisa de uma ação de você, Sagitário. Parado, não dá para ficar. Esperando decisões ou esperando exatamente que pessoas ou terceiro tomem uma decisão para que você haja, aí simplesmente é você colocar o seu poder de ação na mão de terceiros. Aí já não tem a questão do seu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio do outro. O outro que vai decidir a sua vida, né? Seja qual for a situação que você tenha medo de dar um fim, que você fique esperando que algo aconteça para você realmente ceifar ou fazer essa limpeza. Não, aqui vai ser exatamente do movimento seu. Aqui é exatamente caminho que o chão vai ser dado para você. No Léo você não fica. Até porque o 6 aqui mostra exatamente que você está sendo visto, você está sendo observado, você está sendo bem requisitado. Se é no lado profissional, não tenha dúvida, você está sendo visto e bem requisitado. Se é no setor de qualquer área da sua vida, você está sendo visto e bem requisitado. Ainda melhor, pelo lado espiritual também. É como se ele estivesse torcendo exatamente. Vai, Sagitariano, caminha, não tenha medo, confie. Tá? Não importa qual foi a frustração, a decepção que você está vivendo, logo, logo vai passar. Até porque o carro, ele é... Tratando o carro, é máquina, né? Não vai ter essa questão dessas emoções. Existe aqui só a questão do enigma. O que é que você realmente quer? O que é que você realmente está disposto a fazer? Ou ainda quer esperar resultados de terceiros? Ainda quer esperar que alguém se decida para você se decidir depois? Ainda quer esperar que algo aconteça como do nada, como se fosse uma fórmula mágica para você tomar uma decisão? O carro já está aqui entregue para você. E é exatamente isso que a morte faz. Ou a pessoa se prepara, ou ela chega com a rapidez. E aí a pessoa fica ao léu, tentando lidar. E tem vitória, tem realização. Seja qual for o que você tenha medo de realmente finalizar aí, não tenha medo. E com o carro as coisas vão mudar muito rápido. O carro é rápido. Não é verdade? A pessoa pega um carro para quê? Para acelerar o processo. Ao invés de ir a pé para chegar no lugar, pega um carro para chegar mais rápido. Nove de espadas. Ao invés de focar aqui nos problemas, nas dificuldades, que tal focar na sua força, no seu poder, no que você é capaz? Às vezes, o momento da raiva, às vezes exatamente a pessoa faz as coisas, né? E às vezes depois se preocupa ou fica analisando. Mas aqui é como um sagitariano que precisa pegar esse lado animal, até porque o carro não vai ter sentimentos, só apenas um objeto, né, de acelerar o processo, a caminhada, pegar esse lado exatamente animal, esse lado força e ir com tudo para a ação. Porque aqui é como exatamente existe uma preocupação, um questionamento, mas será se está certo ou será se está errado? Mas será se vai dar certo, mas será se não vai dar certo? Então, esses dois questionamentos é que está exatamente nessas duas fichas.
estão parados, decidindo você decidir esse enigma para esse carro andar. E assim vir exatamente a sua conquista, a sua vitória. Então a pergunta é mais ou menos assim: será se a situação de 9 de espadas para você está boa ou não está? Será se esses pensamentos consumindo você até no momento na hora de dormir, te trazendo, rodeando, está bom ou não está? Será se você ainda suporta ficar se questionando? Será se você ainda suporta com essa situação desses pensamentos que te rodeiam, de preocupações, que pode exatamente atingir seu físico, porque com 9 aqui é praticamente questão de tempo para atingir o corpo físico. Aí vai vir o processo de depressão, processo de ansiedade, se é que algum sagitariano já está entrando dentro do processo. Então precisa exatamente desse movimento. Precisa realmente agarrar com a sua força, seu poder, sua coragem, sua determinação para lidar com qual for a situação de conflito que precisa ser finalizado nesse período. Porque só assim você vai entender do que você é capaz. Só assim você vai entender que situação difícil nenhuma te dobra. Porque a força já está aqui. Está aqui no oculto, pronto para ser usado por você. Mas a força é para ser usada naquilo realmente que você quer. Não simplesmente ser domado por uma situação e fazer a vontade de terceiro, a vontade social, a vontade que as pessoas esperam de você. Mas simplesmente fazer aquilo que realmente você quer, de desejo, do fundo, lá dentro de você, que você tenha potencial. Que não vai ser preocupações, dificuldades que vão conseguir te dobrar, te derrubar. Com a força aqui no oculto, não. Pode ser que você não esteja percebendo o seu real potencial, sua real força. Pode ser que você não esteja percebendo que realmente é necessário dar um fim a algo. Pode ser você que não esteja percebendo que o carro já está aí pronto para que você faça o seu trajeto, sua caminhada de conquista. Me dê uma carta para que corte esse 9 de espadas. É como se fosse assombrado, ou seja, por preocupações, ou como fosse ser assombrado por circunstâncias que você acredita que possa realmente ser difícil ou prejudicar. Mas a coruja já está chegando, o momento de sensatez, sabedoria de entendimento. Coruja, sabedoria, sabe? É conseguir ver onde você não conseguia. Conseguir ver no escuro. Sabe onde você já olhou e não percebeu? Conseguir ver de novo e encontrar exatamente uma saída. Uma carta que corte esse 9 de espadas, por favor. Calma, vamos lá. Ansiedade, pressa. Interessante que o carro está na jogada, mas não faz, parece que não consegue perceber ainda o movimento. E é um tipo, uma ansiedade, uma pressa, que alguma coisa aconteça, só que aí tá deixando muito vago alguma coisa acontecer. E precisa exatamente de algo ser finalizado para que as coisas aconteçam. Cortando esse 9 de espadas, por favor. É brincadeira, né? Cortando o 9 de espadas, vem um 9 de espadas. É um sagitariano que se encontra praticamente sem saída.
como se esperar exatamente todo o seu esforço, todo o seu processo, tudo que você já investiu, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de emocional, que tenha resultados, que realmente comece a dar frutos. E aqui é só você olhar para isso, olhar para a situação e entender que às vezes é a questão de tempo, é a questão de processo do tempo, de amadurecimento. Às vezes, mostrando que aqui tem situações que não vão estar no seu controle e você não vai poder fazer. Você vai poder apenas fazer o seu melhor e esperar exatamente o processo dessa árvore começar a dar frutos. Com a morte, aqui, simplesmente com essa foice, às vezes é preciso podar, sabe? Podar aquele galho seco que não está tendo utilidade, que está aí, para que realmente acelere o processo dessa colheita de fruto, que essa árvore cresça mais frondosa e você comece a colher. Então é entender o processo, entender que se o galho não, o galho morreu e só está impedindo o crescimento dessa árvore, cortar esse galho. Não adianta ficar só preocupado e não fazer o movimento. Difícil, Sagitariano? É. 9 de espadas, realmente a situação é difícil. Muito difícil. Mas vai vir comemoração. Vai vir exatamente uma comemoração. Uma confirmação, uma estrutura. E isso vai equilibrar. Isso é como, de novo, a temperança que não deixa mentir. Às vezes é o processo do tempo. Oito de espadas. 10 de espadas. O que é que vai acontecer? Vocês vão entender, vocês vão compreender que algo difícil que vocês não conseguiam visualizar, não conseguiam perceber uma saída, sabe aquilo que tipo estava rodeando vocês, que por mais que vocês vão para um lado, vá para outro, vocês não conseguiam tomar uma decisão, não conseguiam tomar um posicionamento, não conseguiam perceber uma saída. Isso vai chegar ao fim. 10 de espadas. Chega ao fim. Pode ser que vocês estejam esgotados, ou pode ser que vocês fiquem esgotados com a situação. Mas lembra que no início foi exatamente a carta da morte. É necessário. É necessário para que o novo chegue para você. É necessário para que a abundância entre de novo na sua vida. É necessário para que você realmente comece a se sentir vivo, entender ou sentir que a vida faz sentido. Tá? Simplesmente não ficar só mergulhado dentro dos seus questionamentos. Aqui estamos falando de um sagitariano que realmente está com a mente a 1000 por hora. E quando se trata do mental, por estar tão confuso, acaba nem percebendo algumas situações mesmo que se apresente. Tá? E precisa ser observado. Talvez exatamente para alguns vale aqui uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, uma terapia para colocar essa cabecinha em ordem, esse pensamento em ordem e entender que as coisas vão estar aí para você, apenas fazer essa limpeza aqui de muito sofrimento que você ainda carrega. E esse sofrimento, esses pensamentos, esse medo dessa constância, esse medo de acontecer de novo é que impede exatamente esse processo de caminhada. Pode ser situações realmente do passado que você ainda carrega na sua mente.
E para muitos pode dizer que isso é fácil, é só coisa, vai mudar a forma de pensamento. Não é fácil. É tanto que as doenças mais difíceis de ser realmente curadas são as doenças mentais. Quantas pessoas passam 10 anos tomando medicamento para depressão, ansiedade? Né? Se fosse fácil, não passava 10 anos. Enquanto as pessoas não entenderem que a parte mental, essa parte emocional, ela é a causadora, ou ela que é responsável por tudo isso, vão continuar se entupindo de medicamento e não vão resolver, só vão estancar uma situação, mas futuramente, quando vive situações parecidas, volta tudo de novo. Depois se manifestar, depois desse 8. Página. E o rei. O Sagitário é preciso observar, é preciso se abrir, é preciso exatamente olhar as coisas, se abrir para novas ideias, novos conceitos. Aqui com esse página não precisa exatamente ficar com a cabecinha firme, tipo, amarrando numa certeza que não está ajudando. O que é que está vindo aí? Exatamente um fim de uma situação que prendia vocês, ok? Vindo aqui novas ideias, novos aprendizados. O que que acontece? Vocês, com página, não é dar ouvido para as pessoas. Principalmente que não tem nada a agregar de valor real na sua vida. Porque existe aqui exatamente, muita situação de elemento A. Existe aqui uma situação exatamente o rei, né? Que precisa exatamente desse conhecimento agir de uma forma mais racional, uma forma mais lógica. Tá? Entender sim que os problemas, as situações do passado foram difíceis e dói sim, que realmente dói, não tem esse negócio de dizer, vamos ressignificar, isso vai parar de doer. Não, dói sim. Mas o aprendizado, o simplesmente a força que você que se apresentou aqui, o carro e a morte, está mostrando que vocês são capazes de sair dessa situação que prendia vocês, e vocês vão receber sim uma ajudinha do universo, tá? Mas que isso não deixe vocês parado, preocupado, mas que faça você se abrir de novo para novos entendimentos, para novos conhecimentos, para compreender a situação. A compreensão, sim, que vai ajudar vocês a não entrar nesse processo de novo. E se vier exatamente conversas, fofocas, use a sabedoria. Porque essas conversas, essas fofocas, só estão alimentando exatamente o seu mental que está meio confuso. Então, nesse período, sim, é um período de fazer uma limpeza. Entendendo que se é para estar nessa situação, que essa limpeza seja necessária para aquele ás de pentáculos, aquela abertura, aquela nova oportunidade de coisas floridas, né, surgir na sua vida, ok? E se você vê exatamente que não consegue fazer esse processo sozinho, peça ajuda. Ou faça uma terapia, tá? Qualquer coisa, eu tenho um link aí do meu WhatsApp, podemos ver nesse lado da terapia, do energético, do espiritual. Mas o que não pode é ficar preocupado, perdendo noite de sono e aprisionado dentro de um loop que não acaba mais. Se abra. Então, essa é a mensagem que temos para você que é de Sagitário. Se ressoou com você, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte.